Vocês já ouviram falar de hermenêutica, exegese? Esses são termos técnicos que nós usamos, são ferramentas que se usa no tocante à interpretação bíblica, a interpretação de um texto. Pode até não ser bíblica, pode ser até não ser em relação aos escritos sagrados, a um livro antigo que você se depara. Você pega um livro antigo, histórico, que está em outra língua, de um autor, defendendo um determinado tema, e você vai pegar o texto, começa a ler o texto, e vê o texto, muitas das vezes, cheios de simbologia e expressões, e você fica querendo imaginar o que quer dizer isso aqui. Aí se aplica a hermenêutica e a exegese, onde você vai fazer o uso de recursos literários, geográficos, topográficos, políticos, culturais, socioculturais, literário, como eu já falei. Você vai fazer uso de todos esses apetrechos para fazer uma interpretação correta do texto. Eu não posso jamais pegar um livro. De quando é esse livro? De 1500 anos atrás. Eita, é mais antigo, né? Cheio de expressões diferentes, linguística diferente. Como é que eu vou fazer para... Oxe, aí começo a ler. Eu posso pegar esse livro? Parem comigo e reflitam. Parem comigo e reflitam. Eu posso pegar um livro que eu peguei, que eu topei com ele de 1500 anos atrás, 1500 anos atrás, de um contexto completamente diferente do nosso, de um outro país, de uma outra cultura, de uma outra linha de pensamento, em um contexto geográfico que era totalmente diferente de nós hoje, linguístico, cultural, social, totalmente. Um pensamento que eu achei bem longe do nosso, e pegar ele e começar a ler ele como se estivesse lendo hoje, como se o livro fosse escrito hoje. Como se aquele livro fosse escrito hoje, como se fosse escrito em minha língua, ou que a tradução do texto, das palavras naquele idioma, trazendo para o meu, consegue trazer e representar sistematicamente 100% igual. Olha, ele está falando isso aqui no texto, eu consegui trazer 100% igual para o meu. É assim mesmo? Não, de forma alguma. Agora, imagine no tocante à Bíblia Sagrada. Hoje eu tenho visto com muita tristeza e muita angústia placas e mais placas de igreja espalhadas por toda esquina. Pessoas que não têm um curso de especialização, que não tem um curso bíblico, uma pessoa que não tem um curso de teologia sério, muitas das vezes faz só um curso básico de 2 anos e se mete a abrir igreja, e em 2 anos você não consegue captar toda a veracidade. Outros que ignorantemente dizem, não precisa estudar não, o Espírito Santo dá. Como se Cristo Jesus, quando surgiu e escolheu seus 12 apóstolos, escolheu os 12 agora e já pegou, vai, leva a mensagem. Pegou de 2 em 2, escolheu os 12, pegou os 12, venham, separou de 2 em 2, agora vão. Dei de graça o que recebeste de graça. Vão lá e prega a verdade. Foi assim? Foi instruí-los, foi ensiná-los. Ensiná-los, o instruiu em tudo que viram e vivenciaram e que aprenderam. Vendo e ouvindo. E depois foram levar a mensagem. E no final dos evangelhos, no final dos evangelhos, não, no final, sim, as mensagens, as incumbências, depois que ele vem, morre, ressuscita e surge a eles, dá uma missão, uma incumbência. Ide por todo mundo, pregando o evangelho, pregando a palavra, ensinando, mostrando, repassando tudo quanto eu vos ensinei. Ou seja, tudo que vocês viram, vivenciaram, aprenderam de mim, vão e passem aos demais, passem aos outros. E discípulos fazendo os discípulos. Olha só, aí vem uma linha e diz, não precisa estudar não. O Espírito Santo vai te dar. Como o Espírito Santo vai te dar algo que você não sabe? Ele vai fazer vos lembrar de tudo quanto os ensinei.
disse Jesus Cristo. E aí? Você tem que estudar, você tem que ler. Tem coisas que está transparente. Você leu, acabou. Mas tem coisas que é refinada. Tem coisas que tem a ver com a cultura. E muitas das vezes surgem interpretações errôneas que levam pessoas à depressão, como eu vi testemunho. De pessoas que pegam o Apocalipse, pega Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que é o conectado, é o mesmo testemunho. Só pequenas expressões por causa do público ao qual eles endereçavam suas cartas. Então tem essa pequena diferença. Mateus escreveu para judeus. Aí podia se expressar com toda a simbologia possível, porque os judeus iam compreender e entender aquelas simbologias. Mas já Marcos, que possivelmente escreveu para romanos, talvez gentios, já maneirava um pouco em certas expressões que ele não ia compreender. Escrevia uma expressão mais fluida que eles pudessem compreender. Já Lucas, possivelmente, de acordo com os historiadores, escreveu para gentios, ou um público, aquele público ali de Paulo, possivelmente. Então é outro tipo de expressão. A mesma mensagem, mas para um público diferente. Teria que ser diferente a linguística, porque eu falar para advogados e doutores é uma coisa. Eu posso apertar nas expressões. Mas eu falando para um povo que não tem esse conhecimento, então eu tenho que ser mais simples e direto possível. Então, cada um com um tipo de expressão diferente. Mas o que eu quero dizer? Que você vai pegar um texto, vai pegar a expressão, você tem que estudar, você tem que estudar a cultura, você tem que estudar. Você tem que usar interpretações como essas, ferramentas como essa. A hermenêutica, a ciência da interpretação, a exegese, conduzir para fora, é estudar metodicamente, palavrinha por palavrinha, texto por texto, palavra por palavra, o que quer dizer, se ela está no meu português, se consegue trazer, se consegue captar, que muitas das vezes não consegue pegar todo sentido, não pega todo sentido, e fica um buraco, fica um vazio. Aí pega um cidadão que faz um curso básico de 2 anos, ou não faz nada, estuda por cima, não que não tenha autodidata. Não que não tenha. Não que não tenha autodidata. Não que não tenha. Tem pessoas que Deus capacita mesmo, ele se mete a estudar, ele compra livros, o mesmo livro de faculdade, ele compra, ele estuda, ele devora e fica melhor, tanto em conhecimento como espiritualmente, mais do que aquele que estudou na faculdade. Sim, tem. Mas muitos não. Muitos não. Uma ignorância bíblica, nós comemos e bebemos, por exemplo, Mateus 24, que é o sermão profético de Cristo. Nós bebemos de uma teologia, de uma linha de interpretação que pega esse texto em quase 100% de seu contexto e joga para o futuro. Pega esse texto todinho completamente, um exemplo que eu estou dando, Mateus 24, por exemplo, pega esse texto todinho e joga no futuro. Todinho no futuro o texto, sem tirar, sem pôr. Ah, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Quando virem os exércitos cercar Jerusalém, saberá que o fim está perto. Aí pega esse texto e joga todo pro final. Uma expressão como essa, uma palavra como essa, todo no final. Ele não estuda, ele não pesquisa. Ele não foi pesquisar a história da igreja. Ele não foi pesquisar sobre simbologia. Ele não usou as ferramentas corretas. Aí começa a destilar, Maria vai com as outras, dá para outro, começa para outro, e começa a criar uma depressão incrível em pessoas. Porque as pessoas se baseiam nisso, ficam desesperadas. O fim do mundo, não pode vir uma pandemia, é fim do mundo. Olha a guerra na Ucrânia com Israel, é o fim do mundo. Perdão, é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é fim do mundo. Israel com a Palestina é fim do mundo. Aí agora a Índia jogou um míssil contra o Paquistão, é fim do mundo. Tudo leva por uma falta de interpretação e estudo e uso correto dessas ferramentas. E termina fazendo o quê? Transformar as pessoas em alienadas. O texto, exemplo, Mateus 24, em grande parte dali se cumpriu, minha gente. Grande parte daquilo ali se cumpriu. Só pequenos detalhes que requer um estudo minucioso. Eu estava fazendo um estudo minucioso do texto. Ele disse, é tanta coisa que você me chamam para pregar numa igreja, você tem meia hora para pregar. Ou não dá não, para pregar que tema? Para pregar a vinda de Cristo, para pregar a segunda vinda de Cristo,
para pregar sobre Mateus 24. É para cobrir todos os pontos do texto? É para cobrir todos os pontos do texto em meia hora? Não, minha gente, não dá não. É um texto, é extenso, porque se eu falar por cima, fica um buraco. Aí fica mais um povo que não conhece, não sabe. Não, você tem que ler textos e textos. Eu tenho que mostrar a vocês, na Bíblia, expressões que ali se encontram, que já se encontram no Antigo Testamento, que eram expressões idiomáticas, a qual os judeus conheciam e conhecem. Expressões como, eis que vem nas nuvens. É uma expressão que já tem na Bíblia, que já é usada nos profetas, que os judeus conhecem essa expressão, que era um sinal de juízo. Mas para a gente não, a gente interpreta no literal. Quer dizer que Apocalipse, um dragão com várias cabeças, eita, vai vir mesmo um dragão. E eu digo a vocês, quando eu comecei no Evangelho, eu comecei a ler a Bíblia, li sozinho, comecei a ler. Eu era sempre curioso. Tudo que eu pegava eu ia ler. E comecei a ler. Quando eu cheguei em Apocalipse, aí comecei a ler isso. Eu disse, dragão, um monte de cabeça. Oxe, aí ficava quebrando a cabeça, não sabia nada de Bíblia. Só me deparava e ficava na agonia. Ou seja, não tinha conhecimento. Uma besta que sai do mar. Oxe, o que é que vai sair do mar? Será que é algum tanque de guerra? Será que é alguma coisa? Uma besta de cabeça, será que é algum tanque de várias pontas, várias coisas? Uma arma de guerra? Olha só a imaginação, não sabia nada. Não conhecia nada. Aí você vai estudando, se especializando, os anos vão se passando e Deus vai abrindo sua mente, você vai estudando, vai conhecendo, aí você compreende que são simbologia, são expressões que João usava como códigos para disfarçar a censura, a perseguição romana. Mas os judeus conheciam. Quando se usava essa expressão, os judeus sabiam. Olhava assim, os judeus já sabiam. Que quando você vai para o Antigo Testamento, o Tanar, você vê várias dessas expressões contidas, você vê várias dessas expressões contidas no Antigo Testamento inteiro. O sol não dará a sua luz, as estrelas, o firmamento se desfarão, tudo é. Você vai para o Antigo Testamento, tem lá a expressão, a mesma expressão. Mas não está se referindo à mesma profecia, não, é outra. Mas é a forma que o judeu, é a forma que eles tinham de relacionar aquela simbologia a poderes dos homens, a governos que cairão por terra e se desfarão, perderão sua força. Só o reino de Deus subsistirá. Todas essas expressões, todas essas coisas. Mas as pessoas sem conhecimento ficam no literal instruindo. Eu vi pessoas dizer que ficou com depressão, vendo profecias do Apocalipse, vendo alguns detalhando Mateus 24. Ficou deprimida, adoeceu. Olha só, o que uma falta de conhecimento não causa alienismo coletivo e termina adoecendo as pessoas. Por causa de linhas de teologia com a falta de conhecimento. Antigamente até se explica certas linhas, porque não se tinha acesso à origem, ao povo, à cultura a qual foi escrita. Os judeus, que eram muito perseguidos, foram muito perseguidos, quase praticamente exterminados no tempo da Segunda Guerra pelo anticristo, que é anticristo. Outra confusão é nessa expressão anticristo, é uma coisa puxa a outra. Anticristo. Anticristo é todo aquele que é contra Cristo ou quer se colocar no lugar dele. E vários já tivemos ao longo do tempo. Outra confusão, outra agonia em relação a isso. Mas são estudos minuciosos que eu geralmente não trago nem muito aqui. Porque se eu for trazer aqui, é longo. E hoje, o povo de hoje não quer saber de vídeo longo. Hoje em dia o povo não quer saber de vídeo longo. Os vídeos tem que ser 5 minutos, 8 minutos, ninguém nem ouve mais. E isso são assuntos que requer atenção. E a gente estudar, andar pela Bíblia, pelas passagens bíblicas, como eu falei dos sinais, andar pelas passagens bíblicas, para explicar, olha aqui, o que é que diz nessa passagem, olha o que é que diz nessa outra. Está cheio, esse Mateus 24, volta a tornar esse exemplo aqui. Esses símbolos aí, está todinho na Bíblia, no Antigo Testamento. Toda essa simbologia. Ah, mas estava se referindo a esse tempo? Não. Estava se usando essa mesma expressão para dentro de uma cultura. Eis que vem o Senhor em um cavalo branco, sobre as nuvens, trazendo juízo sobre o Egito. E aí? Aí veio
O Senhor veio nas nuvens, montado num cavalo. Alguém viu ele vindo nas nuvens, num cavalo branco? Não. Mas, para o uso da linguística e a cultura dos profetas, entre o povo judeu, quando se usava uma expressão como essa, eles já sabiam o que era. Vem juiz aí. E veio. E vinha. E aí? Tudo isso, minha gente. Mas a gente começa a pegar e interpretar na nossa linha do pensamento ocidental. É como eu disse, muitos interpretaram assim porque não tinham conhecimento. Os judeus eram um antissemitismo terrível, como até hoje tem, e era uma recuada. A gente não tinha acesso àquela cultura para estudar, para ver, para eles nos ensinar. Hoje não, o acesso é mais. A gente foi lá, estudou nas faculdades lá, muitos se formaram lá, estudaram o conteúdo dos livros, a cultura chegou a nós, aí a gente pôde entender, aí abriu o leque. Muitos teólogos que tinham certa linha recuaram em relação a outra. Observação aqui, vale bem eu salientar. Não estou dizendo com isso, eita, você é contra a segunda vinda de Cristo, nunca, jamais. Porque se vocês... Aí vamos lá. Na Bíblia existe, de acordo com alguns estudiosos, cerca de 2.400 referências diretas e indiretas em toda a Bíblia. 2.400 em todas as escrituras. 2.400 referências diretas e indiretas em relação à segunda vinda de Cristo. Ou seja, 8 vezes mais do que em relação à primeira. E aí? Então, não quero dizer, não estou falando nisso, que eu não creio, e nem que a Bíblia está dizendo isso, em relação à segunda vinda, de forma alguma. Estou falando aqui, como vocês viram no início do título, o título do vídeo é Hermenêutica e Exegese, ferramentas que nós usamos para interpretação bíblica. Hermenêutica, a ciência da interpretação. Exegese, que significa conduzir para fora, é uma análise metódica, criteriosa das palavras, do sentido das palavras em seu contexto original. Não no meu, que não foi escrito no meu tempo, há anos e há milênios atrás. Né? O contexto original. Hermenêutica, juntar passo, contexto histórico, contexto social, linguístico, literário, como eles pensavam. É porque eu penso de um jeito, mas eles não pensavam. Vocês pensam assim, é? Vocês pensam assim, é que isso aí quer dizer que é literário? Não, literário não, é uma simbologia. É uma simbologia que a gente usava, referência a isso. E aí? E vocês se perdem, adoece o povo, fica esperando algo, a literal que não é assim. Tem nada a ver com isso. Olha só. Mas você indo para o original, indo para a cultura que se abriu mais nos tempos de hoje, aí foi que abriu a mente e o contexto. Aí eu vejo tantas coisas que quase eu não tenho mais suportado mais certas coisas. Quando eu estou na igreja, chega um certo cidadão, fica falando certas coisas, eu olho assim, meu Deus, aí eu fico agoniado. É como se eu dissesse a você, eu sei que 1 mais 1 é 2. Aí chega o cidadão afirmando que é 3. Chega outro dizendo que é 4. Eu disse, oh meu Deus, 1 mais 1 é 2, esse cidadão fica dizendo que é 3 e é 4. Não está vendo que não é 3 nem é 4, é 2? Eu sei que 1 mais 1 é 2. Mas ele diz que é 3, que é 4. Aí é um angustiante. Teve vezes que teve vezes que aconteceu. Estava tão insuportável, a mentira estava tão grande, a manipulação tão grande, a falta de conhecimento do cidadão tão grande na igreja que eu disse, irmão, eu não aguentei. Eu disse, irmão, opa, pelo amor de Deus. Nada de agredir a ninguém. Sossegado, tranquilo. Irmão, oi, uma pergunta ao senhor, oi, em relação a isso, ano tal, tal e tal, aconteceu assim. Aí se refere a isso. Isso aqui, irmão, aconteceu no ano tal, já se passou, só o que sobrou foi isso aqui, ó. Só esse pedacinho, o resto aqui tudo se cumpriu. E se colocar na teologia X, pronto, aí que se cumpriu mesmo. E aí, irmão, aí, olhou assim. Aí continuou, depois chegou para mim, eita, irmão. Obrigado. Já estava angustiante. E eu serei culpado, porque sei a verdade, porque estudei, pesquisei, estudo para isso. E fiquei calado, me omitindo. Não, não tem condição. Agora não é claro que eu não fui agredir ninguém. Eu desculhambei, xinguei. Não, educadamente. Irmão, uma pergunta. Oi, olha, no ano tal assim. Pacientemente, tranquilamente, assim. Olha, isso aí aconteceu no ano tal e tal, assim. Ah, tá certo. E teve coisas que aí eu nem quis entrar em detalhe.
Ficava ouvindo assim. Eu nem entrei porque ia surgir algo muito pesado, ia puxar outra coisa. Aí eu terminei, não, deixa quieto. Mas é isso que acontece. E muitas pessoas vêm se perdendo hoje em dia, amarrado a dogmas, a ideias que não tem nada a ver, esperando coisas, aguardando coisas que não acontecem e que não é assim, quando se debruça, biblicamente, usando as ferramentas corretas, na Bíblia, em cima do texto, vê que tudo isso é um engano. Bebem sim de algumas escolas do passado. Por exemplo, a escola de Alexandria, escolas que existiam ali nos primeiros séculos da igreja cristã. A escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A de Alexandria era mais, usava um pouco filosofias e simbologias. Já a de Antioquia, a de Alexandria, filosofias e ideias alegóricas. Ela usava alegoria. Já a de Antioquia não, é a mais bíblica, porque ela usava o sentido, muitas das vezes, literal e textos biblicamente em seu contexto a qual foi escrito e como o autor quis repassar de fato o texto. A simbologia é exata, ó, ele quis dizer isso aqui, o texto original, o que ele quis dizer? Olha só a cultura da época, olha só o pensamento da época, o que quis dizer de fato. É isso, é Bíblia e é Bíblia e a Bíblia se interpreta. A Bíblia a interpreta ela mesma se interpreta, não o homem. Olha só, que é a mais coerente. É a mais coerente. Agora, lógico que nós temos que pegar um pouco da outra também, lógico, porque tem coisas na Bíblia que é só alegoria, simbologia. Não quer dizer de forma alguma, não quer dizer de forma alguma a realidade da coisa. Né? É simbologia. Aí você tem que estudar para ver. E é isso aí. Agora, uma pena, porque muita gente, agora também, graças a Deus, muita gente está abrindo os olhos, mas muitos outros ainda estão enganados. Um público aí, de uma nação de mais de 80% de cristão, mas não se vê uma transformação plena. Pelo contrário, a corrupção só aumenta em nosso país a cada dia. Mas uma nação de mais de 80% de cristão, cadê? Cadê esse povo? Cadê a mudança? Cadê a transformação? Será que essa quantidade é só nominal e superficial? Sim. Porque um público de 88%, a média de um país cristão de 88%, de acordo com pesquisas, a corrupção só aumenta? Aí eu pergunto, cadê esse povo? Onde Cristo disse, vós sois o sal da terra. E qual o poder do sal? O sal, apenas 5% de sal, dentro de uma panela de pressão, uma panela de feijoada, o que seja, 100% de sal já dá o sabor. Imagine se eu botar 10, 20%, já começa a ficar salgado, já vai perdendo a comida. Imagine se eu botar 50% de sal, 50% de comida, perdeu a comida. Agora imagine 88% de sal na comida. Ah, e a comida hoje já era, com muito menos. E 88% de cristãos no país, e a corrupção só aumenta a cada dia, escândalos e mais escândalos no meio evangélico, escândalos e mais escândalos na nação. E cadê? Cadê esse povo? Aí Cristo diz, se o sal se tornar insípido, vocês são o sal da terra. Mas se tornarem insípido, ou seja, sem sabor, não vai servir para nada, só para ser pisado pelos homens. E é o que temos visto. Que Deus abençoe. Até a próxima, se o Eterno quiser.